Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês algumas instruções do equipamento, tá? Bom, desde o primeiro passo, que é ligar o equipamento. Então percebe que aqui embaixo, ó, na parte de baixo dos motores, tem a chave geral do equipamento. Vou girar ele para cá, liguei a máquina. Toda vez que esse botão azul estiver aceso, que é o botão do rearme, o equipamento ele não vai funcionar, tá? Então toda vez que ele acender aqui, verifica se o sensor está fora, essa cuba aqui está fora, ou a proteção está fora da máquina, ou nesse caso o botão de emergência está acionado. Então eu venho aqui, giro ele sentido direita, giro ele para cá, aperto novamente, ele vai apagar. Ele apagando, eu aperto o ON, a máquina já está pronta para trabalhar, tá? Bom, então aqui a primeira opção é o molde, tá? Então vou ligar ele aqui para vocês verem, ó. Liguei ele aqui e aqui eu dou a velocidade nele, ó. Percebe que aqui é o controle do molde. Parte da massa, que é essas duas roscas daqui, do lado direito. Ó. Parte do recheio, que é a outra do lado esquerdo, olhando de frente para a máquina. E o tempo de parada, que é ligado junto com o molde, tá? Então vou falar um pouquinho de cada para vocês entenderem um pouco mais como funciona. Bom, parte do molde é o controle de velocidade que vai cortar o salgado. Como que ele funciona? Quanto mais rápido, quanto mais eu aumento a velocidade, mais rápido ele fica, menor sai o salgado, porque ele está cortando mais rápido, então menor sai o salgado. Então lembrando, é a combinação do bico de massa com bico de recheio que eu escolher, mais a configuração que eu colocar ali no painel, tá? Então, quanto mais rápido ela estiver cortando, menor vai sair o salgado. Quanto mais lento eu for deixando ela, maiorzinho vai ficando o salgado. Essa configuração, eu vou fazer salgado entre 8 até 35 a 40 gramas, regulando aqui no molde, nessa configuração de quanto mais rápido eu aumento, quanto maior número eu coloco aqui, mais rápido ela corta, menor vai sair o salgado. Então, de 8 a 35, 40 gramas. De 40 gramas para cima, de 40 a 200, eu vou precisar do auxílio do tempo de parada. O que seria o tempo de parada? Eu deixo o molde no máximo no 20 e ligo o tempo de parada. O que seria o tempo de parada? Ele dá um intervalo antes de fazer o corte, ó. Tá com o tempo de parada ligado. Então ele dá um intervalo antes de fazer o corte. Quanto maior o intervalo, maior o número que eu coloco no tempo de parada, maior o intervalo ele vai dar antes de fazer o corte. Com isso, maior vai ficando o salgado, tá? Então eu paro de regular aqui no molde, deixo ele no máximo no 20 e começo a regular só agora no tempo de parada. Lembrando, quanto mais eu aumento o número, maior vai ficando o salgado. Quanto mais eu abaixar o número aqui, menor vai ficando o salgado. Então de 8 a 40, regula aqui. 40 a 200, deixa aqui no 20 e começa a regular aqui. Por que tem que estar no 20? Porque ele tem que parar com o molde aberto. Se eu aumento a velocidade do molde, ó, ele começa a parar fechado e não pode, tá? Então toda vez que necessário ligar o tempo de parada, vou parar o molde no máximo aqui no 20, tá? Entre 15 e 20. Ó, vai descer e vai parar aberto, que é o ideal, beleza? Então essa parte é o molde e tempo de parada. Agora a parte da massa e recheio. A massa influencia diretamente o peso do salgado. Então assim, vou deixar no 100, ela vai sair com peso. Vamos supor que no 100 ela está saindo com 30 gramas. Conforme eu vou abaixando a massa, ela também vai abaixando o peso do salgado. Então a regulagem da massa influencia diretamente. Além da regulagem do molde, o da massa vai influenciar diretamente no peso do seu salgado, tá? Então você vai regular aqui a massa conforme a necessidade, conforme o tamanho de salgado que você for fazer. Recheio, mesma coisa. Ó, aqui ela tá lenta. Quanto mais eu vou aumentando a velocidade, mais ela vai injetar recheio dentro do salgado, tá? Lembrando, tem a combinação do diâmetro do bico de recheio que você estiver usando, mais essa programação. Quanto maior o número, mais recheado vai ficar o seu salgado, tá?
Então, praticamente, essa é a base para você trabalhar com qualquer tipo de tamanho de salgado, tá? Lembrando, vou dar um exemplo aqui. Regulei aqui para fazer um salgado de 20 gramas. Coloquei o bico certo ali de massa, coloquei o bico certo de recheio. Coloquei aqui a massa no 50, meu recheio na casa do 20. Tô ligado os dois. Aí eu tô com o molde aqui na velocidade, vamos supor, 80, velocidade do molde. Vamos supor que essa velocidade do corte está dando um salgado para mim de 15 gramas e eu quero chegar no 20. O que eu vou fazer? Diminuir a velocidade do corte. Lembrando aquele início que eu falei, quanto mais rápido ela estiver cortando, menor será o salgado. Então o que eu vou fazer? Diminuindo aqui no molde, ela vai cortar mais lento e eu vou chegar nos 20 gramas. Entendeu? Isso é para qualquer tamanho de salgado, tá? Diminuir vai chegar nos 20 gramas que eu quero. Vou abrir meu salgado no meio, vou cortar ele no meio e ver a proporção de recheio que ele tá. Ah, tá muito recheio, abaixo um pouco aqui. Tá pouco recheio, vou aumentar um pouco o recheio, tá? Então esse é o princípio de tudo. Aqui com essa regulagem aqui vocês vão fazer de 8 a 200 gramas. Lembrando, combinação dos bicos com esse tipo de regulagem. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Pessoal, então agora eu vou falar um pouco dos acessórios do equipamento, tá? Bom, esse aqui é o molde de travesseirinho, tá? Ela só é essas duas peças, você vai perceber que ela tem um zigue-zague aqui na ponta. Ela faz o formatinho de travesseirinho, tá? Então são só essas duas peças. Agora eu percebo assim, que algumas pessoas têm dificuldade de identificar qual molde é o de bolinha, qual molde é o de coxinha e qual molde é o de quibe. Então, estou fazendo esse vídeo para ajudar um pouco vocês aí, tá? Então vamos lá. Esse primeiro aqui que eu estou pegando, ele é o de bolinha. Como que eu vou identificar ele? Primeiro, eu posso ver aqui que é o formatinho um dedo, como muitas pessoas identificam assim, tá? Tem um dedo. Ou pelo esse rebaixo aqui na peça. Percebe que o de bolinha ele tem um rebaixo maior, tá? Vou pegar um outro aqui que é o de coxinha. Você vai ver o formatinho dele aqui na ponta, ó, tem um formatinho de coxinha. Ele é o de 2 dedos, tá? E ele tem um rebaixinho aqui, ó, dá pra você ver que ele tem um pequeno rebaixo, mas tem. Agora o de quibe, você vai ver que ele tem 2 pontas. Diferente do coxinha, o quibe ele tem 2 pontas, ó. Coxinha pararia aqui, o quibe tem uma ponta a mais, tá? Então, bolinha, coxinha e quibe. E o quibe, sobre rebaixo, ele é quase reto, ó. Ele é quase reto. Lembrando, bolinha tem um rebaixo maior, um dedo. Coxinha, 2 dedos, tem um rebaixinho aqui ainda. Quibe, 3 dedos, tá? Ó, tem a largura de 3 dedos e quase não tem rebaixo nenhum, ó, praticamente reto. Então, esse é os dois jeitos de identificar, tá? Ó, nas pontinhas dele você vai conseguir ver quibe, coxinha e bolinha, beleza? Então vai 2 peças de travesseiro, 6 de bolinha, 6 de coxinha e 6 de quibe, tá? Dependendo da máquina, a Junior 5.0 Plus, ela vai 7 bocais de massa e 4 bocais de recheio, 4 bicos de recheio, tá? Aqui eu não tô com todos aqui, mas só para vocês saberem identificar. O de recheio, ele tem rosca na ponta, ó, aqui tem rosca. Então os 4 bicos de recheio, ele vai com rosca aqui na ponta, que vai rosqueado no divisor, tá? Em vídeo anterior eu ensinei a colocar ele no divisor. Então ele vai rosca aqui, e o bico de massa ele é liso, ó, ele é liso. Depois tem o adaptador de bico. Também ensinei num vídeo, só estou dando uma passada rápida. Ele é o adaptador de bico, tá? Acessório à parte, aqui eu estou com alguns. Esse seria o acessório de churros, tá? Para você produzir seus churros. Bico de salsicha seria esse. Depois a gente tem também o cortador de salsicha. Esse é o bico de salsicha. E tem também alguns modelos de carimbo de risoles, tá? Aqui eu tô só com 2 tamanhos, mas tem mais 2 tamanhos à parte, tá? É só consultar com uma de nossas
vendedoras. Aproveitando, eu quero ensinar vocês a fazer a parte da montagem do cabeçote para produzir a salsicha, tá? Então o que você vai fazer? Vai pegar o cabeçote liso, sem o divisor dentro dele, que tá o cabeçote liso, tá? Vai pegar o bico de salsicha e introduzir ele aqui, ó. Aí você vai prender ele com o parafuso, não precisa apertar muito, tá? Então você vai colocar o parafuso aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui por cima. Ó, deixo meio centralizado aqui, tá? Não aperto muito, que é para ele não vir para cá. Então deixo meio que centralizado. Ó, assim tá bom. Então coloquei ele aqui. Vou pegar a rosca do cabeçote, colocar o adaptador. Aí você vai escolher entre o bico 5, que é esse aqui, ou o 4. Por que entre o 4 ou o 5? O 4, ele vai dar uma espessura de massa mais fina. E o 5, ele vai dar uma espessura de massa mais grossa, tá? E tem também a diferença das marcas da salsicha que você for trabalhar. Então aqui no caso é o 5. Vou colocar ele aqui. E vou montar ele aqui. Ó. Deixo também 2 fios de rosca, tá? Agora eu vou colocar ele na máquina. Ó. Coloquei ele aqui na modeladora. Vou prender. Ó. Essa é a montagem para trabalhar com bico de salsicha, tá bom? Um detalhe, você vai deixar massa dos dois lados, vai colocar massa aqui e também massa na parte do recheio. Parte da programação, se for só com bico, se você for fazer o corte manualmente, você vai deixar o molde aberto, tá? Você vai deixar ele desligado aqui aberto, vai ligar a massa e vai ligar o recheio e deixa os dois nos 50, tá? Pode deixar os dois no número 50. Então vai ficar desligado o molde aberto e o tempo de parada desligado também, porque eu não precisa dele, tá? Então massa dos dois lados, 50-50. Aí o que você vai fazer? Antes de começar a introduzir a salsicha, você vai primeiro passar só a massa, vai cortar ela e vai ver se todos os lados da massa, a parede está igual de todos os lados. Se não tem um lado que ficou mais grosso, um lado mais fino. Caso isso aconteça, você vai regular nesse parafuso. Por quê? Quando você joga o bico lá, se você prender demais o parafuso, ele vai entortar para trás. Então um lado vai ficar mais grosso, outro lado mais fino. O ideal é ele ficar centralizado. Aí você vai ver se a sua necessidade é apertar um pouco mais ou soltar um pouco mais, tá? Achou o ponto ideal dos dois lados, todos os lados estão da mesma espessura a massa, começa a introduzir a salsicha aqui por cima, beleza? Essa é só uma dica para você que quer produzir salsicha manualmente. Caso se tiver o cortador de salsicha, que é outra peça, só colocar o cortador aqui e programar conforme a necessidade, conforme o tamanho que você for trabalhar. Espero ter ajudado, pessoal.